Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para transmitir mais uma vez uma palavra amiga sobre um texto que escolhemos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Como sempre, vamos dar início através de uma oração. Então, elevando o pensamento a Deus, pedindo ao Pai da Vida que nos envolva em vibrações de esperança, de alegria e de fé. Pedimos, Pai, nos oriente, nos envolva e, com a permissão dos dirigentes das reuniões públicas, especificamente desta reunião de quinta-feira, mas sobretudo com o envolvimento e a autorização de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado a palestra desta noite. Graças a Deus. Então, companheiros, como eu falei, o capítulo é o 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. E nós vamos refletir sobre dois itens, que está dentro do poder da fé, e depois a gente vai dar um pulo e vamos lá para o final, a fé divina e a fé humana. O poder da fé. No bom sentido, é certo que a confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender por essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as más tendências, os hábitos nocivos, as nossas ainda perturbações, resistências, má vontade. Estas são as montanhas que precisamos transportar, modificar, substituir, remover. E vamos usar a fé para esse exercício. E nesse momento em que estamos vivendo, um momento de isolamento, um momento mais recluso, vale a pena pensarmos bastante e refletirmos sobre as montanhas íntimas, internas, aquelas que no silêncio desse momento que nos traz, nos deparamos. Tanto no silêncio quanto nas nossas reações a este silêncio. As reações a esse momento, estamos paralisados? Estamos em movimento? O que nos está acometendo nesse momento? O que nos perturba, o que nos tira a atenção, o que nos tira a calma? Então, são reflexões que são oportunas para fazermos. E o Evangelho vai nos ajudar, vai nos dar um norte, uma orientação. Então, essas dificuldades, essas montanhas, vale a pena refletirmos sobre elas nesse momento. Como transportá-las? Como superar? Como atravessar? Vamos atravessar, porque vamos atravessar, na verdade, esse momento. Mas a diferença é como iremos atravessar. De que forma chegaremos do outro lado? E a forma é interna, é o conteúdo, o aprendizado. Depois que passar isso tudo, porque isso tudo vai passar, esse momento que estamos reclusos, isso vai passar e voltaremos à convivência. Mas que tipo de convivência vamos ter depois? Que vamos querer ter? Que tipo de atitude? E pensar também, vamos pensar juntos. Estamos reclusos, é verdade, estamos em casa. Mas estamos ativos ou estamos passivos? Estamos parados ou estamos buscando alternativas? Pensando bastante sobre essa questão das montanhas, vamos pensar sobre a nossa casa. Nós, habitualmente, trabalhamos na rocinha,
em várias frentes de trabalho lá. Tem a creche, que ela funciona todos os dias, aberta, de manhã até a tardinha. Tem o salão, que ocorre as ações assistenciais no sábado. Tem os estudos doutrinários, tem os trabalhos mediúnicos. E tem a Casa do Idoso, tem a Oficina do Sucesso. Então tem muita frente de trabalho. Tem o estudo dirigido, tem evangelização, tanto na Rocinha quanto na nossa casa. Mas essas atividades estão paradas? Estão paradas reuniões públicas? Estão parados os cursos? O que a casa está pensando e está fazendo sobre isso? E quando nos deparamos logo no início com essa situação, precisamos de um tempo para nos reorganizar, para nos ajustarmos. As primeiras semanas foram mais tribuladas. Precisamos parar para pensar como fazer diferente, como colocar a ajuda, a necessidade, levar a necessidade àquele que precisa, aonde quer que ele esteja. Como levar a palavra doutrinária. E foram feitos muitos movimentos, alguns discretos e outros mais ostensivos, como, por exemplo, não se parou de dar ajuda aos sábados aos necessitados, mas buscou-se outros meios de levar ajuda, já que não poderia levar o feijão, o arroz, a farinha, o óleo, e todos os demais auxílios que damos todos os sábados. Como é que essa ajuda chegou? Foram precisos muitas discussões, muitas reuniões, para que pudéssemos encontrar um meio dessa ajuda chegar, que não mobilizasse tanta gente, para que não houvesse nesse momento uma concentração de pessoas. Então, atendendo assim ao previsto pelo governo. Um cuidado que tivemos e estamos tendo com todos nós, com todos aqueles que convivemos. Então, foram idealizados, por exemplo, cartões, foram entregues esses cartões lá na Oficina do Sucesso, com agenda, com distância entre cada um. Depois recebemos, e esses cartões, eles podem ser recarregados. Então, uma vez entregue, havendo necessidade, a gente não sabe até quando a gente vai viver essa situação, eles podem ser recarregados. Depois, recebemos doações na Páscoa, recebemos doações de cesta básica. Como fazer? E aí foram materiais mesmo, produtos, né? Como fazer para chegar na mão de cada um que necessitado, porque a fome bate à nossa porta. Então, a gente não pode virar as costas, não podemos ficar parados. Essa reclusão é uma reclusão que é física, mas ela não é uma reclusão de ideias. Então, mobilizamos recursos da própria comunidade de uma forma segura, com máscara, com álcool gel. Agendamos, como eu disse, e a agenda é espaçada para que as pessoas... E na Oficina do Sucesso, a Oficina do Sucesso é uma casa maravilhosa, aberta, que corre ar. Então, eles puderam lá receber, estão podendo, porque a ação não terminou, estão podendo receber todas as doações de produtos de uma forma segura. Interessante que essas montanhas de dificuldade foi aberta também na Oficina do Sucesso para as costureiras, por exemplo, nesse momento, costurarem máscaras. Mais de 3.000 máscaras foram produzidas com o cuidado, produzidas para que fossem doadas para aqueles que lá foram receber um alimento, uma palavra, um olhar de carinho e a máscara de proteção. Inclusive para as crianças são fofas. Também as crianças da creche também receberam, todas que foram lá receberam. Então, esse é um grande exemplo
de transporte da montanha, transporte das dificuldades, superação das dificuldades. Um exemplo para que nós possamos usar de uma forma prática, externa, né? Antes de voltar para o movimento interno, tão necessário. Porque ao fazermos esse movimento externo, também fizemos reflexões íntimas, muitas dúvidas de como atuar, até onde atuar. Não estávamos à frente pessoalmente, mas pessoas se comprometeram e ficaram à frente de uma forma organizada, de uma forma segura, mas de uma forma muito alegre. O trabalho está sendo realizado. E não só na ajuda material, vamos iniciar também uma atividade do atendimento fraterno. Vocês podem entrar no site para vocês se verificarem a agenda, como é que ele vai se dar. Foi também os cursos, né? A cada curso, cada orientador de curso tem uma dinâmica diferente. Alguns mandam mensagens gravadas, outros mandam artigos que têm a ver com o assunto, movimentando então, ocupando, mantendo ocupado aquele espaço já reservado da nossa rotina de cursos. Então, esses trabalhos tão importantes, eles não pararam. O fato da casa estar fechada não quer dizer que nós estamos desassistidos. De uma forma também muito organizada e muito discreta, vibrações estão sendo realizadas por equipes de médiuns da casa, muito antigos, vibrando para todos os frequentadores, para os trabalhadores, para todas as tarefas que são realizadas na nossa casa, nas nossas casas, tanto no Rita quanto Maria de Nazaré, na oficina, vibrando para todos, na casa do idoso, também na casa das quentinhas, em todas as frentes, em todas as oportunidades, para que quando voltarmos à nossa rotina, tenhamos não percamos essa proximidade, esse contato. Então, o contato tem que mudar e vai para o campo do pensamento, o campo do sentimento, porque estamos ligados através de pensamento, de sentimento, à nossa casa. E isso é um fato também de mudança. Então, essas dificuldades que estamos passando, elas servirão, estão servindo para que possamos experimentar outras formas de trabalho, outras formas de condução, de tratamento do nosso sentimento, contendo o nosso sentimento. Passamos durante o dia, às vezes, por vários momentos diferentes, momentos com mais segurança, com mais esperança, outros momentos mais difíceis, com dúvidas, mas com certeza, com fé, que dias melhores já estão chegando e que essa passagem, ela será para a gente como uma ponte. Ela é uma ponte para nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, voltando aqui para o Evangelho, essas montanhas que a fé transporta são as dificuldades, os preconceitos da rotina. E os Espíritos trazem que a fé segura proporciona perseverança, a energia e recursos que permitem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Então, nesse momento, os exemplos trazidos, em que podemos ver o quanto, nesse momento, os recursos, essa energia nos chegou para que pudéssemos, e eu citei o exemplo, mas tem os exemplos pessoais de cada um de nós em relação à nossa convivência, ao nosso trabalho. Uma coisa que o Divaldo Franco falou é sobre a família, porque
os pais que saíam cedo e voltavam tarde, seus filhos que estavam em creche, ou estavam cuidados das avós ou de alguma babá, eles agora estão convivendo com seus filhos. Olha que grande oportunidade. Mas ao mesmo tempo, a gente também pode estar enfrentando conflitos, exatamente porque a gente não estava acostumado a essa convivência. E não só a convivência na família, a convivência no entorno da nossa moradia, os barulhos, os ruídos externos que não estávamos acostumados. E para que a gente possa se organizar, se aprumar, precisamos tratar dos nossos ruídos internos. Então a fé, nessa hora, ela nos faculta a oportunidade de passarmos, de enfrentarmos de outra forma, com perseverança, vencendo os obstáculos, na pequena quanto nas grandes coisas. Em outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de se alcançar um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento o objetivo que se almeja e os meios da ele chegar, de tal maneira que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com segurança, tanto em um como no outro caso, tanto no objetivo como na forma de alcançar. Ela pode fazer com que se realize grandes coisas. Lembro também, quando a gente comemorou aqui na casa o aniversário do Rita, uma vez, que o Augusto, o pai do César Queiroz, ele trouxe um fato, um curioso que aconteceu quando ele foi trabalhador da primeira hora, trabalhando com a tia Vera, com a Vera Simões, fundadora da nossa casa, e eles estavam na rocinha e a tia Vera olhou assim para o lugar, que era um barranco, e falou assim, aqui vai ser a creche. Aí ele olhou assim, não tinha nada. E ele conta que logo depois, né, depois aí algum tempinho, ali foi a creche. É isso, é essa fé, essa certeza de alcançar. É o que ele fala, que dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento o objetivo que se almeja. E mais, os meios a ele chegar. Os meios, a gente conta com as ajudas do Augusto e de tantos outros que trabalharam para que fizessem a obra sustentada, fincada na rocha. Então, esse exemplo da tia Vera ficou no meu pensamento. Não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas acredito que nós conhecemos ela através da obra que ela deixou, esse legado, e que de alguma forma a gente participa na continuação dele. Então, é a certeza, ali vai ser a creche, aqui nós vamos fazer um ambulatório, e as coisas foram se realizando. Vou buscar aqui também como auxílio no Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis. Ele traz aqui, falando sobre isso, sobre o poder da fé. Ele fala, querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, dos seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos seus esforços. A fé transporta montanhas. E aí ele continua, não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Vou repetir. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. E é isso que a gente tem que buscar nesse momento, de buscar sempre, né? Mas especificamente nesse momento de tantas mudanças, de momentos diferentes do que estávamos habituados a viver. Despertar em nós forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em vossas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa.
Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta o que queira, com energia e com constância. Eu gosto dessa questão da constância, da perseverança, da constância, porque acredito que todos nós temos muitos momentos em que essa fé é mais segura, mas logo depois a gente vacila. E depois a gente fica preocupado porque falhamos, porque paramos. Não, é assim mesmo, é um ciclo. E essa constância, essa perseverança, essa constância, ela tem ciclo. Então ela vem e ela vai. E cada vez mais que tomarmos consciência desse ciclo, cada vez mais vamos avançando. E esses ciclos vão ficando menores, até que a gente só vai ter continuidade direta, a gente não vai interromper, não haverá mais vacilos. Um dia nós vamos passar por isso. Dirigi incessantemente o vosso pensamento para essa verdade, que podeis vir a ser o que queres, o que quiserdes, desculpe, e saber querer ser cada vez maiores e melhores. Isso é fantástico, né? É saber querer ser cada vez maiores e melhores, que podeis vir a ser o que quiserdes. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando ele fala aqui do segredo do pensamento, aqui no Evangelho também, os Espíritos trazem, ela dá a fé uma espécie de lucidez, lembram? Pelo pensamento, pelo objetivo que almeja os meios dele chegar. E mais adiante um pouquinho, ele vai falar aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Semana passada, eu recebi um texto do livro Atitudes Renovadas, de Divaldo Franco, psicografia do Divaldo Franco e pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo Pensamento e Bem-Estar. Joana de Ângeles traz que nós elaboramos em 24 horas 95 mil pensamentos. Isso faz a gente refletir a qualidade deles. Em 95 mil pensamentos, o quanto estamos ligados a quantos outros. E a utilidade deste volume de pensamento, a utilidade será quando dermos a direção segura, firme. Quando essa direção for a direção para nos trazer mais alegria, mais bem-estar, trazer uma visão de coletividade do outro, inserir o outro nos nossos pensamentos, porque o pensamento é força e geração, e essa ação ela vai nos beneficiar, mas de beneficiar todos aqueles que estarão dentro do mesmo raio do pensamento. Então é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. A maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar, os 95 mil do dia. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferece às influências superiores. É preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. Então a alma humana é fecunda pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida do espaço cujos esplendores ela, enfraquecidamente, começa a entrever desde esse mundo. Os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos uns dos outros, com os quais são a harmonia penetrante, ao passo que os nossos são, mais das vezes, somente discordância e confusão. Então, o convite é para mudarmos essa discordância e confusão. Aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade e, por ela, a unir nossos pensamentos a tudo que é grande, harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. Já que pensamos tanto,
vamos pensar com qualidade, vamos pensar com esperança, com vigor, com direção no bem, porque este é o maior convite e é o maior benefício que nós podemos fazer a nós e ao outro. As vibrações, continuando aqui no texto desse livro de Leon Denis, as vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam do nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas e atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Uma obra muitas vezes inconsciente elabora-se. 1000 obreiros misteriosos trabalham na sombra. Nas profundezas da alma, esboça-se um destino inteiro. Em sua ganga, o diamante purifica-se ou perde o brilho. É com fé, é com determinação que vamos nos purificarmos, vamos renovar, expulsando do nosso invólucro, expulsando do nosso ser os elementos que não combinam mais com a gente. Nós já estamos querendo mudar, mesmo com as nossas dificuldades. Então, é mudar essa forma para atrair os elementos similares. E os elementos similares, eles podem ser bons ou não. Então, vamos atrair os bons. E precisa da vontade, do querer querendo. E com essa vontade, com essa confiança, com esse direcionamento de pensamentos, é que vamos conseguir passar pelas dificuldades, transpor as dificuldades, buscar meios, recursos para transpor as dificuldades. E os meios, os recursos estão ao nosso redor, pertinho de nós, mas precisamos ter os pensamentos voltados como obtê-los, com fé, essa fé segura, confiante, como o Evangelho traz aqui. Essa fé que nos anima, que nos coloca para frente. E os Espíritos trazem que o poder da fé tem uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre os fluidos, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis o motivo porque aquele que junta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, apenas pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses estranhos fenômenos de cura e outros que antigamente eram considerados como os prodígios e que são simplesmente a consequência de uma lei natural. Tal é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguiste curar, foi porque não tivestes fé. No livro Força Soberana tem um capítulo também muito interessante que agora não vai dar para a gente conversar sobre ele, mas se vocês quiserem estudar, pelo Espírito Miramês, Psicografia de João Nunes Maia, que tem um capítulo que fala: os fluidos nos obedecem. É interessante o estudo deste capítulo para entendermos melhor o que os Espíritos trazem aqui. Um exemplo também bem objetivo dessa ação magnética, dessa ação que onde o homem age sobre os fluidos, esse agente universal, é a mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça, para quem não conhece a história, era uma mulher que estava há 12 anos com uma hemorragia, com uma menstruação de 12 anos. E naquele contexto, a mulher, quando ela estava menstruada, ela era considerada impura. Então, você imagina uma mulher, 12 anos, com um fluxo de sanguíneo ininterrupto, tendo que ficar escondida, tem que ficar afastada da sociedade, do convívio. Até que um dia ela foi a vários médicos, procurou medicamentos, tratamentos dolorosos, mas ela não cessava de procurar. Mas um dia ela soube das maravilhas realizadas por Jesus e soube que ele ia passar próximo à casa dela e resolveu então ir ao encontro do Mestre Jesus.
Claro que antigamente o transporte era difícil, ela deve ter tido muitas dificuldades para chegar, inclusive para se esconder. Ela deve ter colocado uma roupa para esconder as marcas de sangue nas que ela existia e para poder chegar perto do Mestre. Agora, para chegar perto do Mestre, naquela ocasião, Jesus tinha uma multidão, como trazem os evangelhos, tinha uma multidão em volta dele. E ela persevera na fé. E ela pensa: se eu só segurar na roupa de Jesus, eu ficarei curada. Se eu me aproximar do Mestre, eu ficarei curada. E ela consegue ultrapassar a montanha das dificuldades com a sua fé e se aproxima do Mestre e toca em suas vestes. Nesse momento, Jesus sente sair dele uma virtude, sente sair um fluido e fala: quem me tocou? Pergunta para os discípulos. Aí os discípulos falam: mestre, com tanta gente aqui, como é que a gente vai saber quem te tocou? Nisso ele procura e ela fala: fui eu, mestre. Aí ele fala: vai, que a tua fé te salvou. Diferente das outras curas que ele falava: vai, não peques mais, esta ele fala: vai, a tua fé te salvou. Então o movimento que ela fez de transpor as dificuldades, inúmeras dificuldades, para lá chegar e ter esse contato com o Mestre e dele atrair esse fluido benfazejo curador, ela se curou. Então, essa ação é uma ação, é um exemplo de ação, de força, de perseverança, de fé. Está muito dentro da fé transporta montanhas, está muito dentro desse texto. E continuando, então, aqui no nosso estudo, nós agora vamos caminhar para o item a fé divina e a fé humana. Eu particularmente adoro esse item, me dá muita esperança, muita alegria. E os Espíritos trazem: a fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Vejam, o germe foi depositado em nós, em estado latente, mas que devemos desabrochar e fazer crescer, mas através do quê? Da nossa vontade, da nossa força de seguir adiante, do nosso destino que todos nós temos. Se temos uma fatalidade, é sermos felizes, é irresistível força. E através dessa vontade atuante é que vai fazer com que a gente se movimente, com que a gente se transporte, que a gente possa superar, ultrapassar todas essas dificuldades, todas que nós, e as internas, né, as dificuldades internas. E até o momento, os Espíritos falam, a fé só foi compreendida pelo seu sentido, pelo seu lado religioso, porque o Cristo a preconizou como uma alavanca possante e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou por esses milagres o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode se realizar. Buscando aqui também no texto de Leon Denis, ainda no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, aqui na página, Leon Denis fala: poderosa rede de forças das energias ocultas em nós. Todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento ilimitado, lá está contido no germe. Olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos. Fechemos nosso entendimento às coisas externas e depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridão e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas,
ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Mas há poucos homens que saibam ler em si, que saibam explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis. Gastamos a vida em coisas banais, improfícuas. Percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Queridos, dá tempo, vamos mudar. Falo queridos, mas falo para mim também. É um exercício constante. Mas é isso, nós temos em nós o germe divino. É buscar esse germe, é buscar seguir. O Leon Denis fala, por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? E ele responde, pela vontade. O uso persistente, tenaz dessa faculdade soberana permite-nos a modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos e dominar a matéria, a doença e a morte. Por meio e por que meio? Pela vontade. O uso persistente, tenaz, desta faculdade soberana permite-nos a modificar a nossa natureza. Então, usarmos essa força de uma forma tenaz, persistente, constante, que irá permitir modificar a nossa natureza. Lembra que ele falou aqui, que estamos no silêncio dos sentidos psíquicos? Agora é a hora disso. Estamos aqui no silêncio. Esses ruídos internos, eles têm que ser colocados para fora para que a gente possa entendê-los e superá-los. E aí limpar e utilizar o que a gente tem de melhor. Porque nós somos deuses. Não foi Jesus que falou? A maior parte pela vontade, o uso persistente, tenaz dessa faculdade soberana permite-nos a modificar a nossa natureza, modificar as nossas dificuldades, vencer todos os obstáculos, transpor todas as montanhas e dominar a matéria. É muito bonito isso. Por isso que eu repeti 2 vezes. Porque penso que precisamos realmente ter essa reflexão nesse momento, para que tenha valido a pena, que vale a pena esse período que estamos vivendo, que encontremos força, recursos que nós temos, mas que nós desconhecemos que temos, porque nós temos muita força. E finalizando, os espíritos trazem que a fé é humana e divina. Se todos os homens encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. E Leon Denis, vou fechar aqui com Leon Denis, porque ele também traz lindíssimo. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Então vamos criar um futuro melhor, transportando as montanhas que encontrarmos pela frente. Então, queridos, nesse momento, elevando o pensamento, agradecendo a oportunidade das reflexões, a oportunidade de estarmos aqui nesse momento em movimento, é que pedimos autorização aos espíritos que dirigem a reunião pública de quinta-feira, mas, sobretudo, a Deus nosso Pai, para que possamos dá-la por encerrada, levando em nossos corações, Senhor, meu Deus, a tua vontade distribuída em nossos corações. Que assim possa ser, graças a Deus.